Glória a Deus. Vamos ler? Ó, vinde, cantemos ao Senhor, façamos um barulho alegre à rocha da nossa salvação. Venhamos diante da sua presença com ações de graças e façamos um barulho alegre a Ele com salmos, pois o Senhor é um grande Deus e um grande Rei sobre todos os deuses. Amém? Esse é o nosso Deus, é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse culto de ação de graça, para nós louvarmos, exaltarmos o nome desse Deus, né? Esse culto de ação de graça, por esse programa que alcança várias pessoas livres para louvar. Quem nunca ouviu falar nesse programa, né, que sintoniza aí na rádio difusora, né, e você vai ouvir a voz da Cleusa e também da Tânia, né, e você vai, quem que são elas? Onde elas estão? Mas hoje, se você veio e não conhece, elas estão aqui na frente, né? Tânia e também a Cleusa. Esse é o nosso Deus. E através desse programa, muitas vidas são alcançadas. São 24 anos, né? Alcançando vidas, né? Se você for ver a nossa camisa aqui, a semente, ela foi plantada, né? E hoje nós estamos aí colhendo esses frutos. Através do nosso querido pastor Alfredo, foi plantado lá há 24 anos atrás, e hoje nós estamos aí colhendo esses frutos. E quando nós lemos aqui, ó, vinde, cantemos ao Senhor com alegria, exaltamos o nome desse Deus com alegria, porque Ele é maravilhoso. E quando a Bíblia, ela nos mostra, você vai ver várias coisas da Bíblia nos mostrando, e aqui está falando para nós adorarmos a Deus. Também, se você for ver, a Bíblia também nos mostra, nós íamos iniciar este culto 18 horas. Se você for ver, né, pela vigília dos romanos, é contado de 4 em 4 horas. Primeira vigília da noite, 18 horas às 22 horas. Se você for contar a segunda, de 22 horas às 2 horas da manhã. Terceira vigília seria das 2 às 6 da manhã. São 3 vigílias só. São 4 vigílias, né, dos romanos. Agora, se você for contar a dos judeus, você vai contar diferente, né? E vai ser de 3 em 3 horas. Nós iríamos iniciar às 18 horas. Não iniciamos, mas nós estamos aí com este culto de ação de graça a esse Deus. Iniciando às 18h23, este culto, ele vai continuar. E a Bíblia, quando nos fala de horário, fala de adoração, é que nós temos que prestar atenção. E se você está aqui hoje, você preste bem atenção, porque a vigília, ali onde tem o sentinela, todos os sentinelas, eles têm que estar com atenção redobrada. Eles estão numa vigília, eles estão tomando conta de um reino, está tudo cercado, né, ali de muro, mas eles têm que estar em vigilância, porque o inimigo, ele sempre vai estar aí rodando, né, em volta daquele muro. E eu quero convidar você hoje a estar vigilante durante esse culto. Não sei quantas horas ele vai durar, mas eu quero que você hoje saia daqui diferente. Não saia do mesmo jeito que você chegou. Você vai sair daqui diferente. A palavra ainda vai ser lançada no seu coração. Louvores vão ser lançados no seu coração. Algo diferente tem que acontecer. E eu creio que você vai estar vigilante. Vigilante em tudo que for falado aqui hoje. Amém? E eu já quero convidar você, se está sentado, se colocar de pé se você pode. Você já vai esquentando aí as suas pernas, né, os seus braços, o seu pulmão, para você adorar esse Deus maravilhoso, para você exaltar esse Deus maravilhoso. E você tem aí as suas palmas. As suas palmas é um instrumento que o Senhor concedeu a mim e a você. A nossa voz também é um instrumento. Eu quero convidar você já a se preparar. E você, através do Espírito Santo do Senhor, ele venha começar a aquecer o seu coração. Ele venha começar a fazer um movimento diferente do seu coração, até você ficar, né, quente, até você ficar movimentando e você sentir um calor diferente, porque é o Espírito Santo que está aí te abraçando, te colocando na posição, abrindo a sua audição espiritual, abrindo a sua visão espiritual, e você, como esse sentinela, está tomando conta de você mesmo, vai prestar atenção em tudo. Amém? Eu não sei primeiro quem, mas nós vamos fechar com as oportunidades com a Cleusa e a Tânia. Ou vai ser as duas ou uma, o que vocês vão arrumar? Vão nós duas. Vai as duas. Vem, Cleusa. Agora é com vocês. O programa Livres para Louvar vai começar. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, por ordem seria Cleusa Pereira falar. Então eu vou deixar ela falar, depois eu falo.
é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos nesta noite. Então, Cleusa, pode falar, depois eu falo. Amém, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Aplauda ele então bem forte. Isso aí, glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom olhar para vocês e ver o sorriso no rosto. Eu vou resumir aqui o máximo, né? A minha chegada no programa Livres para Louvar foi algo de Deus, foi algo assim que já estava escrito por Deus, pastora, toda a igreja. Me lembro que quando eu cheguei em Tânia Souza, aqui em São João Nepomuceno, com toda a minha família, no ano de 1990, né? Passamos algumas etapas, eu com a minha família, trabalhando muito. Logo em seguida conheci a pastora Denise, juntamente, né, com o nosso saudoso pastor Alfredo Santiago. Pode contar? Né? Aí em seguida eu tive a liberdade de estar mais próximo da pastora, trabalhando na casa da pastora, né? Que era uma bênção, pai João trabalhando ali junto com a pastora Denise, toda a família, né? David já ainda não era nascido ainda, né? Estava pronto, estava quase, né? Tem a história, a pastora Denise também vai lembrar, que eu não vou esquecer, a gente não vai esquecer, que é o suco de acerola, né? Depois ela vai poder também contar, lógico, se ela quiser, né? O suco de acerola. Enfim, e no ano de 90, quando eu cheguei nessa cidade, não conhecia ninguém, apenas só tinha meu tio aqui, minha mãe, meu pai e meus 3 irmãos. E cada dia a gente foi superando uma etapa. Não foi fácil, foi com muita luta, muita dificuldade. E eu não falava não, tá, gente? Eu não falava não. Né? Às vezes as pessoas chegam perto de mim, mas é você que fala lá, mas sou eu mesmo, mas eu não falava não. No ano de 90, 91, né? 90, 91, 92, 93, eu saía, era tímida, era bem tímida. Hoje não. Hoje, se eu tiver oportunidade, para a glória de Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, em nome de Jesus. E quando eu cheguei no programa Livres para Louvar, como que foi? No ano de 2000, aí já foi uma temporada. No ano de 2000, né, no mês de abril, eu me lembro que eu já não estava mais com a pastora,
Eu não sabia a dimensão que ia chegar e o que vai passar, para a glória de Deus. E eu lembro que eu falei assim, pastor Alfredo, eu vim pedir um louvor porque eu não consigo. Eu não estou conseguindo. E ele toda a vida falava comigo assim, abençoada, entra abençoada. Essa era a fala dele comigo. Eu acho que com todos, né? Mas onde ele me via, entra abençoada. Então, pastor, eu quero louvor. Pode anotar, pode anotar. E o telefone tocava e ele estava no ar. E eu estava em pé na porta, olhando aquela trajetória toda. Aí eu falei com ele assim, posso atender? Na maior simplicidade, eu falava, posso atender? Aí ele olhou para mim e disse assim, mas você quer? Não vai te atrapalhar não? Eu falei, não, acho que não. E aí eu vim e comecei, né? Não sei se a pastora Denise está sabendo agora, né? Ali eu fui para pedir um louvor. E dali eu vi o telefone tocar. E eu pedi essa oportunidade. Posso atender? Dali eu já estava sentindo algo na minha vida. E como até hoje eu trabalho em confecção, eu sou costureira, na época eu trabalhava com a minha mãe. Minha mãe, ela fazia parte do acabamento e eu, né, era auxiliar e, ao mesmo tempo, fui adquirindo o dom da costura. E aí, quando o pastor Alfredo disse assim, pode sim, dali eu fiquei. E a outra pessoa, vamos embora. Eu falei, não, mas vamos esperar mais um pouquinho. O pastor Alfredo deixou. Vamos esperar um pouquinho. E aí eu fiquei até acabar. E quando acabou o programa, eu cheguei perto do pastor Alfredo e falei assim, pastor Alfredo, o senhor quer que eu volte amanhã? Aí ele olhou para mim e falou assim, mas seu trabalho vai dar? Não, não quero te atrapalhar. Não. E eu querendo de mim que ele falasse um sim. Eu falei, não, pastor, não vai atrapalhar. E eu fazia assim muito direto. Era nova, né? No ano de 2000. Olha muita gente fazendo a conta para saber quantos anos eu tenho. Né? Então, eu falei, não vai atrapalhar. Mas ali, quando ele falou assim, ele disse para mim assim, olha, então tá, se você quiser vir, pode vir. E ali eu agarrei no ano de 2000, no mês de abril, Daniel Souza. E eu cheguei determinada em casa, eu falei com minha mãe, eu falei assim, mãe, amanhã eu chego no trabalho e falo no trabalho que eu não faço mais serão. Não faço mais serão. Porque eu já tinha tomado aquela palavra, quando ele falou um sim para mim, eu sabia que era de Deus através da vida dele. E ali eu comecei, né? Comecei, fiquei, não sabia, portanto não falava nada, só atendia o telefone. Houve um momento que o pastor, na época, ele teve que ir para São Paulo, pastor, né? Com o pai dele estava falecendo, estava doente. E eu me lembro que eu cheguei na Criativa e eu não vi o pastor. E o Wilson Paiva, ele disse assim, olha, o pastor disse que você que vai fazer o programa hoje. Eu falei assim, mas e agora? Tanta coisa, eu não entendo nada disso. Eu me lembro que eu deixei mesa aberta, eu me lembro que falava as coisas erradas, eu me lembro que aconteceu tanta coisa, mas foi ali que o Senhor estava colocando no meu coração uma responsabilidade. E eu não tenho dúvida nenhuma, que desde o ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me separado. Não tenho dúvida nenhuma. Com o passar do tempo veio as lutas, veio algumas dificuldades. Quem me conhece sabe. Algumas pegaram no início, algumas pegaram numa parte. A ponto que eu vou passar para a Tânia, a ponto que eu cheguei até a contar para a pastora essa semana, né, pastora, que o programa Livres para Louvar é algo
que eu saio dali renovada, porque eu sei que é Deus que está no controle, é Deus que está na frente. E eu me lembro que uma certa noite, que o programa era durante o dia, das 6 às 7, durante a semana, e eu fui para fazer o programa, o pastor Fredo não estava. E eu saí de casa, meu pai estava bem. E eu fui até o quarto e eu disse para ele assim: pai, olha, vou fazer um programa de rádio, tá? Mas daqui a pouco eu volto. Ele: tá bom, minha filha, só me dá um pouquinho de café. Eu fui, peguei o café e já saí. Aí com meia hora de programa, o telefone toca. Olha, você precisa acabar. Um dos meus irmãos dizendo: nosso pai passou mal. Dali foi para o hospital para o UTI, não vi mais em vida. Passou-se um tempo, a trajetória toda que a gente vive nesse momento, passou-se um tempo. Há 8 anos atrás, que fez esse ano, a minha mãe, tinha adoecido. Por que eu quero contar e há necessidade de eu contar? Porque eu sei o que o Livres para Louvar significa na minha vida. E para você que fica do outro lado ouvindo, a gente vem falando, brincando, com respeito, com amor, falando da palavra de Deus. Minha mãe veio adoecer, e da mesma forma, sem eu saber de nada. E minha mãe já ficava na casa do meu irmão, porque era mais fácil, era mais amplo. E a última vez que eu tinha visto minha mãe foi numa quinta-feira. Passou quinta, eu vi ela. Passou sexta, sábado, e eu disse: eu vou ver a minha mãe hoje, mas primeiro eu vou para a rádio, fazer o programa da rádio. E a hora que eu sair, eu vou para o meu irmão. E durante a madrugada, Deus tinha me dado o sonho, a visão de tudo que aconteceu, igreja. Pastora Denise, todos. Tudo, que eu não vou contar hoje. E quando eu acordei pela madrugada, era aproximadamente 15 para as 3 da manhã. Eu olhei para o relógio e falei: não vou ligar para o meu irmão, está tudo bem. E até então estava tudo bem. Eu levantei, preparei e fui para a rádio. E aí a Tânia estava lá, né? A Lília Kelly, que passou também conosco, que hoje não está, né? O Jurandir também. E aí o telefone toca na rádio. E eu lembro que eu estava no ar fazendo a programação. Eu me lembro, hoje eu consigo trazer a minha memória e entender, Tânia Souza, aquele movimento seu que você levantou muito rápido e foi para a cozinha com a Lília. E eu escutava só um barulhinho de colherzinha no copo, mas até então não entendia nada. E a Tânia com o telefone assim, fazendo sinal: é para você. Estou no ar. Lembra, Tânia? E aí, né, sem entender nada, eu coloquei a música. Aí o telefone era para mim, dizendo, uma das minhas cunhadas dizendo: olha, a sua mãe acaba de falecer. Ali eu lembro que eu liguei para o pastor Fredo, Creuza, pode encerrar agora. Foi com essas palavras que ele falou. Eu olhei para o relógio. Quando eu olhei para o relógio, era 15 para as 3 da tarde. E o pastor
agora. Eu lembro que eu coloquei um instrumental, eu abaixei a cabeça no microfone da rádio, dali eu não tinha reação. E Deus falando comigo, você precisa de ir até o fim. Faltava 15 minutos. Ali eu fiquei uns 5 minutos sem falar. Aí quando eu voltei, eu expliquei o que aconteceu. E aí Deus me deu força, que não foi fácil, né? Para terminar o programa e anunciar para todos. E saindo daquela noite, era num domingo, também não vi minha mãe mais com vida. Está entendendo que desde o início, o tempo é agora? O tempo é hoje. Eu não a vi mais com vida. Só fui ver o corpo dela ali. Por que eu estou contando? Gente, cada um aqui tem uma vida, cada um aqui tem uma história. Mas não tem nada que diante de Deus pode chegar no lugar. Então, se você tem um telefone, liga para alguém. Faça uma mensagem. Ah, Cleusa, eu não sei o que vai acontecer, não importa. Passa a mensagem e fica quietinha. Eu estou dizendo isso porque o tempo é agora. O momento é hoje. O que eu pude fazer com minha mãe, eu fiz. E o que fica hoje é a saudade. E hoje eu tenho a Tânia, que o tempo todo também. A Tânia ali me ajudando, nos telefonemas, pastora Denise, né? Pastor Alfredo, na época também. E eu não poderia deixar de falar também que num período dessa minha trajetória, Deus me colocou diante dessa mulher abençoada chamada Zende. Sim, ela fez parte. Ela sabe o que eu estou dizendo. Ela sabe que todas as vezes quando eu chegava naquele posto do Caribe, pressão não estava alta, nada, estava tudo normal. E no olhar ela identificou. E ela disse, eu quero te acompanhar. Então, para mim contar isso aqui hoje, é muita força de Deus. E eu falo para o Senhor, Zé, eu agradeço a Deus pela sua vida. Sempre estará nas minhas orações, assim como toda a igreja também. Mas ela sabe, assim como as outras pessoas me conheceram, ali na porta fechada, depois do meu secreto com Deus, ela ficou sabendo. Eu agradeço a Deus pela sua vida. E há um propósito na sua vida, porque você está aqui hoje. Podemos aplaudir ao Senhor Jesus? Gente, hoje a gente consegue. As lutas vai ter, os problemas vai ter. E eu passo o microfone para a Tânia com uma palavra que eu tenho no meu coração, que está aqui, lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, verso 7, diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. É essa palavra que eu tenho no meu coração em todo o tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, diferente da Cleusa, eu fiz umas anotações, tá, gente? Porque a Cleusa consegue guardar tudo na cabecinha. Eu precisei aqui de fazer umas anotações, mas vai ser bem rapidinho. Nós estamos num dia muito especial para a pastora Denise, apresentadora, adoradora Cleusa Pereira. Ela sabe o respeito que eu tenho por ela. Algo que eu aprendi com os meus pais foi de que, em primeiro lugar, nós temos que ter fé em Deus
respeito, obediência, trabalho. Então, a autoridade eu tenho que respeitar, porque a gente aprende que isso é a base para todos nós. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer ao Senhor Deus em nome do Senhor Jesus Cristo por este tempo tão maravilhoso que Ele está nos permitindo viver no dia de hoje. Quero saudar a pastora Denise Santiago, pastor Luciano e sua família, sua esposa Adriana, membros da Igreja Batista Avivada Impacto. Quero agradecer a cada um de vocês, a todos os meus familiares, senhores pastores e missionários, cantores, autoridades, e eu quero agradecer a 97,3 Difusora, o proprietário Isaías Spock, todos os colaboradores, anunciantes, pois é através da rádio que chegamos a todos os ouvintes que hoje estão aqui. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Queremos também agradecer a toda a nossa cidade e outras cidades onde nossa voz alcança. Como contar essa história de 24 anos do programa Livres para Louvar? Posso começar agradecendo ao Senhor Deus pela obediência do nosso querido, abençoado e hoje saudoso pastor Alfredo Santiago, que obedeceu o ídolo do Senhor Jesus Cristo. Como é lindo nós pensarmos que o Senhor Jesus, Ele deu autoridade, Ele nos autorizou a cumprir a missão, a levar a palavra de Deus. E o pastor Alfredo, ele ouviu este chamado e obedeceu. E nós estamos aqui porque o pastor Alfredo obedeceu esta palavra. Fiquei a pensar quando a pastora Denise, o pastor Alfredo chegou e falou: vamos fazer um programa. Pastora com certeza falou: vamos. Como que a gente vai fazer? E ali o Espírito Santo foi ensinando a vocês. Em 2005 eu me juntei a essa grande equipe. Cleusa Pereira, eu falo que eu tenho uma história, pastora Denise, antes de 2005. Eu me lembro muito daquele evangelho em que João chegou perto de Jesus e falou: proibimos uma pessoa aí de pregar em teu nome, porque não anda conosco. E Jesus disse: não proibais, quem não é contra mim é meu favor. E essa é a minha história antes de 2005. Quando eu cheguei e juntei a equipe do programa Livres para Louvar, foi algo maravilhoso, porque até ali eu tinha sido rejeitada, talvez pela forma de falar, talvez pela forma de anunciar o Evangelho e não gostar de mentira. Eu gostava de ler a palavra e ali está escrito, e seguir aquilo que a palavra está nos ensinando. Eu não gostava de ouvir enfeitar a palavra, eu queria a essência da palavra. E eu me juntei a Cleusa Pereira, ao pastor Alfredo, e no ano de 2005 eu conheci Cleusa Pereira. Passei por algumas fases, a fábrica onde eu trabalhava tinha acabado e eu sempre gostei de vendas, então comecei a vender perfumes, mas houve uma oportunidade lá no Bela Vista. Não conhecia Cleusa Pereira, fiquei conhecendo Cleusa Pereira dentro do ônibus, mas eu participava pelo telefone, fiquei conhecendo Cleusa Pereira, e naquele ano ela disse para mim, um dia dentro do ônibus: vai lá na rádio, vai lá, participa com a gente. E no calçadão, na rádio criativa do senhor Wilson Paiva, nós nos encontramos no domingo. E passaram-se 2 meses. Quando foi em novembro, nós iniciamos na Difusora. Então tem 18 anos que nós estamos caminhando neste trabalho. E pastora, o que é importante para nós é que o pastor Alfredo, ele nunca nos limitou, ele sempre levou a palavra e nós aprendemos com ele
o senhor Dimas, a Maísa. Eu orei e pedi ao Senhor, Senhor, me dá um lugar para trabalhar, mas que as pessoas viessem a temer a Deus, amar o Senhor, e Deus me colocou naquele lugar. O meu irmão foi aquele que conseguiu, e eu comecei a trabalhar com eles. Então nós tínhamos uma liberdade muito grande das visitas que chegavam naquele lugar. E um dia eu fui convidada para compartilhar a palavra na igreja em Roça Grande. E eu falei assim, mas eu já tinha sido tão assim, vamos dizer assim, não bem aceita. Algumas pessoas, como disse a palavra no Evangelho, críticas. Falei com o pastor Alfredo, falei, pastor, eu fui convidada para compartilhar uma palavra lá em Roça Grande. Aí ele falou assim, vai, minha irmã, vai em nome de Jesus, prega a palavra. Aí eu pensei, mas eu acho que o pastor não entendeu bem o que eu falei. Vou repetir, esperei um pouquinho e falei novamente com ele. Pastor, fui convidada, ele falou, vai, irmã, em nome de Jesus, e prega a palavra. Ah, meu irmão, eu falei, glória a Deus, pastor, me deu essa palavra. E ali, meus irmãos, nós continuamos essa palavra. E a cada domingo nós fomos aprendendo, buscando no Senhor, e essa é a nossa missão. Cleusa Pereira, com mais de 1.100 programas, durante os 23 anos, ela tem mais de 1.100 programas. Foram apresentados por ela. Eu tenho mais de 800 programas apresentados. E nós nunca saímos da rádio, pastora, com arrependimento. Por que eu falei isso? Nós nunca saímos. Nós saímos agradecendo ao Senhor por esta palavra, pela obra que Ele tem nos dado, nos permitido fazer. Então nós queremos aqui agradecer a todos, e dizer que o Evangelho, ele traz mudança naquele que crê, porque o Senhor, Ele conhece o meu coração e o seu coração. Um dia eu ouvi palavras que me machucaram tanto, mas quando eu cheguei em casa, eu dobrei os meus joelhos e veio esta palavra: não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, para que vás e deis frutos. Minha irmã e meus irmãos, eu levantei e falei: Senhor, é comigo, nada vai me impedir, e não tem me impedido. Glória a Deus. Então eu só tenho que agradecer ao Senhor por este tempo que nós estamos vivendo, agradecidos ao Senhor. O Senhor tem colocado, aberto portas para Cleusa Pereira, para mim, e nós só queremos anunciar o Evangelho. É só isso. Quando você vê nossa carinha nas redes sociais, é só o Evangelho que a gente quer anunciar. Nós não estamos interessados em títulos. Eu falo porque eu já tenho conhecido Cleusa. Então nós não queremos títulos. Nós queremos que as pessoas vão até Jesus. Essa é a nossa missão. Então, neste final, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pastora Denise. Sei que hoje não está sendo fácil, mas o Senhor é com a senhora. Cleusa Pereira, também tenho conhecido a sua vida e oro a Deus todo dia para que juntas a gente venha alcançar mais e mais corações, porque a palavra, ela tem que entrar no coração e permanecer, porque o Senhor fala que é uma semente. E onde a semente encontra aquele coração que já está preparado. Quando eu falo preparado, é aquele coração que está conhecendo, quer ouvir mais. Porque o Senhor diz, se você crê, se nós estamos diante de alguém que ainda não crê, nós temos que ir com cuidado, preparando a terra. Não é gritando, não é com calma e oração, muita oração. E eu quero agradecer então aos meus pais, já idosos, hoje não estão aqui. Meu irmão José Eurico está ali fazendo a filmagem para a gente, que Deus abençoe. Minha cunhada Marlene esteve aqui também. Quero agradecer a toda a minha família,
meu muito obrigada. Também a meu irmão José de Oliveira, missionária Alessandra, todos vocês. Quero agradecer e pedir a Deus que os abençoe em nome do Senhor Jesus e sempre dizendo, Jesus é a luz. Sabe, meus irmãos, nos momentos em que a gente